chamar a atenção, está me incomodando a forma como o debate da reconstrução do Rio Grande do Sul vem sendo conduzida. Tem um lado que é de tirar o chapéu, que é espetacular, que são os exemplos impressionantes de solidariedade, que a gente vê. Não conheço uma pessoa com quem eu tenha falado, e eu falei com gente de vários estados, que não tenha se mobilizado para mandar um Pix, que não tenha se mobilizado para mandar roupa, que não tenha se mobilizado para mandar mantimento, que não tenha ligado para alguém, para cobrar de alguém, que por sua vez já estava se mobilizando. Todo mundo que eu conheço, de alguma maneira, está engajado nessa luta da reconstrução do Rio Grande do Sul. Todo mundo se sente parte, todo mundo se sente responsável, todo mundo entende que o que aconteceu ali é uma catástrofe sem precedentes, e por ser uma catástrofe sem precedentes, a gente tem que ter uma reação e um tratamento e uma ação sem precedentes. Não sei comparar solidariedades, quantidades, indicadores de solidariedade. Não dá pra gente saber. Mas dá pra gente sentir que a solidariedade, a rede de solidariedade, nesse caso, está funcionando. De forma muito interessante. Também chama atenção, de maneira positiva, a atuação dos governantes. Eu não acho que cabe aqui criticar o governador do Rio Grande do Sul, porque ele falou que a reconstrução ia custar 19 bilhões, e não vai custar muito mais do que isso. Está muito mais perto de 10 vezes o que ele falou do que ele falou. Mas, sabe, ele é governador de um estado que colapsou. Ele é um governador do estado que, na gestão dele, ele não tem nada a ver com isso diretamente, na gestão dele, 90% dos municípios ficaram debaixo d'água. Tem 500 mil pessoas desabrigadas, tem 80 mil pessoas em abrigo, é uma loucura o que está acontecendo. E está lá o tom adequado, cuidado. Também não dá pra gente criticar o governo federal. Eu não gosto de algumas atitudes. Eu detesto a ideia do exibicionismo, do telefonema gravado, que eu filmo o telefonema para aparecer e depois botar na rede social. Mas o telefonema foi dado e o dinheiro está sendo discutido e o governo está lá se mexendo, não tem espaço fiscal para nada. Sem isso já era um desastre a situação fiscal do Brasil. A gente precisaria fazer um ajuste, falar em corte de despesa, nós vamos ter mais despesa. Então, não dá para agora sentar a botina no governo. Mas, e por isso que eu disse que estou incomodado um pouquinho com a discussão em torno da reconstrução, é hora da gente deixar um pouco os economistas de lado e chamar para conversa os engenheiros. Começando pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde boa parte das respostas se deve formular estão arquivadas, estudadas, analisadas. Veja, não vem muito ao caso agora saber se vai custar 100 ou 150, se a estimativa está mais correta é 90 ou 200 bi, o que se deve fazer para reconstruir o Rio Grande do Sul. Mas a gente tem que saber o que a gente vai financiar. A gente tem que saber quais são os projetos. Porque não dá para refazer as casas do jeito que as casas eram. Não dá para refazer as pontes do jeito que as pontes eram. Tem que repensar o que a gente tem que fazer. Por exemplo, como é que nós vamos fazer a gestão dos rios? Nós vamos fazer, sabe assim, nós não fizemos uma transposição do Rio São Francisco? O que vai ter que fazer parecido? A Holanda não tem um sistema de diques? O que tem que fazer parecido? Porto Alegre foi discutir um sistema de contenção depois da enchente de 1941. Bom, o que tem que fazer agora? Quais são esses projetos? Na Serra, no sul do estado,
na capital, que interfere neste rio, naquele rio. Como é que nós vamos fazer essa gestão das águas? Porque sem isso, nós vamos simplesmente refazer as casas e as pontes e as estradas e torcer? Simplesmente vamos tentar agora colocar numa área seca. Tá, mas nós vamos colocar numa área seca, mas uma parte dessas casas estava na área seca da enchente anterior. E, no entanto, olha o que aconteceu. É fundamental, portanto, que a gente deixe os engenheiros trabalharem, que a gente chame os engenheiros para conversa, que a gente deixe os economistas de lado e depois a gente apresenta as planilhas para os economistas, dizendo, olha, isso aqui é o que vai custar. Eu preciso fazer um trabalho sofisticado aqui. Esse projeto aqui vai custar 5, esse aqui vai custar 7, esse aqui vai custar 150, esse aqui vai custar 12. A forma de construção das pontes, os sistemas de drenagem das cidades. Pronto, é isso tudo aqui que eu tenho que fazer. Aí eu vou saber quanto custa. Então, o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, dizer que o dinheiro que vem não é o suficiente, ou é o suficiente, mas não é o suficiente ou é o suficiente para financiar que projeto que a gente não tem. E é natural que não tenha. Mas é importante que tenha. Então a gente está fazendo reuniões e mais reuniões com o ministro da Fazenda, com o secretário da Fazenda do estado do Rio Grande do Sul, com o presidente da República, o governador, como se o problema fosse a falta de dinheiro. Vai faltar dinheiro, mas por enquanto nós estamos com uma falta de projeto. Se a gente precisa de dinheiro para emergência, e precisa, esse tem que aparecer imediatamente. Para financiar reformas emergenciais, recuperar hospitais, enfim, garantir que as crianças possam estudar em escolas, nem que seja escola de, enfim, improvisada, não interessa. Mas na hora da reconstrução, o tal vai levar 5 anos, 10 anos, 15 anos, e a gente não sabe o que vai levar a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, a gente tem que olhar e ouvir os engenheiros. E já podíamos estar ouvindo os engenheiros, já poderíamos estar conversando com os engenheiros para saber o que precisa. Tem muito dinheiro federal que vai para o Rio Grande do Sul, já vai para o Rio Grande do Sul. No ano passado, foram 90 bilhões de reais em repasses para o estado do Rio Grande do Sul, para as prefeituras do Rio Grande do Sul e para as pessoas também. Então tem um pedaço do dinheiro que vai para o governo federal, para o governo estadual. 9 bi e pouco que foi para o governo estadual. 20 bi e pouco que foram para os municípios. E 60 bi direto para as pessoas. Aí tem pagamento de Bolsa Família, aí tem pagamento de benefício de prestação continuada, aí tem seguro-desemprego, aí tem auxílio gás, tem vários benefícios que já chegam ao cidadão, ao gaúcho. Então você tem habitação, você tem infraestrutura, você tem saúde, você tem educação, você tem cultura, você tem, enfim, segurança pública, tem de tudo, tem de tudo. Esse dinheiro é o dinheiro do dia a dia. Esse dinheiro do dia a dia não será suficiente para financiar o dia a dia. Porque se a economia entrou em colapso, você tem empresas que não produzem, você vai ter que ter um auxílio emergencial, talvez, para quem não tem trabalho, você vai ter que ter um financiamento qualquer emergencial para infraestrutura, nem que seja fazer as pontes de forma improvisadas, para daí depois estudar como é que se faz uma ponte, a ponte vai ter que ser mais alta. Provavelmente a ponte vai ter que ser mais alta, vai ter que ter algum sistema de drenagem adicional nas rodovias que hoje não tem? Sim. Não tem como tirar simplesmente todas as pessoas da área de perigo. De forma que é preciso tirar o perigo de perto das pessoas. Você não pode simplesmente esvaziar cidades, esvaziar todos os lugares onde encheu, você vai e tira todo mundo. Isso não vai acontecer.
Não é razoável imaginar que isso vai acontecer. E isso é um trabalho para engenheiro. Como é que eu volto, mas eu volto de um jeito diferente para que eu proteja a minha sociedade e as minhas cidades possam retomar a vida? Não vai parar de chover e também não vai parar de encher. Mas o que não pode acontecer é o colapso. Não dá para as casas serem inundadas, não dá para as cidades pararem, não dá para a economia ruir. Isso não pode acontecer. Isso que aconteceu não pode acontecer. E acontece por quê? Acontece porque temos no Brasil uma alma imprevidente. Nós somos, sim, a gente acredita que as coisas vão funcionar porque vão funcionar. Sabe? Temos nessa linha de aqui não vai acontecer. E quando acontece é o caos. Países, Holanda, por exemplo, que se preparam porque acham que vai acontecer, tem mais condições de enfrentar quando acontece. E a gente tem que adotar essa cultura de risco. Não é que vai chover onde nunca choveu, está chovendo onde sempre choveu. Só que o estrago provocado pelas chuvas está muito maior. Este foi muito maior do que os outros. É sem dúvida um momento de reflexão sobre como é que a gente vai reconstruir, mas eu volto ao ponto que gerou o meu desconforto. Vejo os economistas debatendo valores, discutimos os valores aqui, ficou claro que a reconstrução é muito maior do que a gente poderia supor, ficou evidente que a situação é lamentável, que precisa de muito mais dinheiro do que a gente imagina, mas a gente precisa de projeto. Se não tiver um projeto, se não tiver uma transposição de São Francisco, um dique, não sei das quantas, eu não sei. Mas se não tiver projetos para enfrentar essa realidade hidrológica, para enfrentar essa realidade meteorológica, não adianta a gente dizer que custa muito ou custa pouco, porque a gente não sabe quanto que vai custar tocar esses projetos. É esse o nosso maior desafio. Então, seria muito interessante se o governador do Rio Grande do Sul, se o presidente da República, se os ministros de Estado, se os secretários de Estado parassem um pouco e dissessem: vamos criar então agora um grupo de trabalho de reconstrução, e o grupo de trabalho de reconstrução vai estudar quais são as intervenções que nós, como sociedade, precisamos fazer. Porque, uma vez listadas as intervenções necessárias, precisa de licenciamento ambiental, né? Precisa de projeto, vai precisar de licitação, uma série de coisas, uma série de movimentos, até que a gente possa começar. Vai levar tempo, vai levar um tempão. Como é que o Salgado Filho, Aeroporto Salgado Filho, que é administrado por uma das maiores operadoras de aeroporto do mundo, administra o aeroporto de Frankfurt, administra mais 30 aeroportos no mundo, como é que o Salgado Filho ficou do jeito que ficou? E aí, nós não vamos poder ter um aeroporto que encha de novo, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos erguer o Salgado Filho 10 metros? Nós vamos concretar? O que vai fazer? É isso que está faltando, é o que vai fazer. Para daí então saber quanto é que vai custar. Sem saber o que vai fazer, nós não vamos saber quanto é que vai custar. Isso é que é fundamental, daí porque eu proponho. Vamos deixar os economistas discutindo sim, mas é hora de tirar um pouquinho os economistas da sala. Vocês vão lá discutir? Vamos chamar os engenheiros? Engenheiro civil, engenheiro de todas as formações. Vamos discutir quais são os projetos que vão transformar o Rio Grande do Sul. E depois a gente faz a conta de quanto é que isso custa. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.